Olá, meu fera, meu aprovado, voltamos aqui. Que bom que você está aqui, continua aqui na nossa aula de radioatividade. Dessa vez vamos falar de outras emissões radioativas. Você viu nas aulas passadas, alfa, beta e a radiação gama. Existe também a emissão de positron. O que é um positron, Sandrão? Positron é um elétron carregado positivamente. Aí você deve pensar, pô, Sandrão, mas elétrons é carregado negativamente. Sim, beleza. Só que nesse caso, o positron ele é feito artificialmente. Ele é produzido em laboratório. Então, como é que origina um positron? Na verdade, um próton ele se transforma em um nêutron, em um positron e um neutrino. Aí você vai lembrar. Qual é a carga do próton? 1. Qual é a carga do positron? Também 1, mais 1. Qual é a carga do nêutron? 0. E do neutrino? 0 também. Certo? Qual é a carga do. Qual é a massa do próton? 1. Qual é a massa do nêutron? 1. Qual é a massa do positron? 0. Massa desprezível. Igual ao do neutrino. Certo? Eu vou representar aqui o neutrino pelo N mesmo. Podia representar por um Ezinho ou por qualquer coisa diferente. Mas você já deu para entender. Agora, o que eu quero mostrar para você? Que aquilo que eu falei nas aulas anteriores continua valendo. Numa reação nuclear, tem que haver a conservação das massas. Então, a massa do reagente é igual à massa do produto. E as cargas do reagente tem que ser igual à carga do produto. Então, um positron, na verdade, ele ele diminui. Se o cara emitir um positron, o novo átomo formado, ele vai ter a mesma massa do seu átomo original, mas em compensação, a sua carga diminui em uma unidade, sua carga positiva. Por quê? Porque um próton se transformou em um nêutron. Isso aqui continua no núcleo. O que é que vai sair do núcleo? Esses carinhas aqui, eles são emitidos. Então, se eles são emitidos, eles vão sair do núcleo. Beleza? Então, um exemplo para você entender, bem bacana. O carbono de massa 11 e número atômico 6, se ele emitir um positron, ele vai produzir o boro de massa 11 e número atômico 6. Desculpa. A massa é 5 do boro. Massa não, número atômico 5. Ok? Observe que diminuiu uma unidade. Bacana? Observação do Sandrão importante. Observação do tio Sandrão. Se você pegar um positron e chocar o positron com uma partícula beta, que é um elétron, você vai ter, se colidir os dois, né? Você vai ter uma liberação de energia. Porque se você observou, já ouviu a palavrinha você, antimatéria. Então, o positron é um pedaço minúsculo de uma antimatéria. E ao se colidir com um nêutron, vai liberar uma grande quantidade de energia. Beleza? A segunda emissão que nós temos, na verdade não é uma emissão, é uma captura de elétrons. Sandrão, o que é uma captura de elétrons? A captura de elétrons, ou captura eletrônica, na verdade, ela não deixa de ser um tipo de emissão beta. Poxa, Sandrão, um tipo de emissão beta? Na verdade, tipo de emissão beta, tá certo? Tipo de emissão beta. Porque nesse processo, um elétron de um átomo, normalmente da camada K, geralmente é da camada K, que é a primeira camada, né? Do primeiro nível de energia, se combina com um próton
do núcleo, formando um nêutron e um neutrino. Como, Sandrão? Assim, ó. Então, eu tenho, o que é que acontece? Eu tenho um próton, esse átomo captura elétrons da primeira camada, então esse elétron, que tem carga -1 mais massa 0, vai se transformar em um nêutron de massa 1 e carga 0 e um neutrino que não tem carga e não tem massa. O produto dessa desintegração é criado geralmente no estado excitado, originando cascatas de raio-x, alcançando o estado fundamental. Ok? E aqui você pode fazer a seguinte relação que eu vou fazer aqui no cantinho para você. Se um átomo, presta atenção, captura um elétron, o que é que vai acontecer? Como vai ser o novo átomo formado? Porque um nêutron, ele é produzido, né, que a gente viu. Então, eu tenho aqui, eu vou mudar aqui, botar outra cor. Eu tenho aqui a massa e o número atômico. Eu capturei um elétron, que não tem massa, mas tem carga positiva. A massa do novo átomo permanece a mesma, só que o número atômico vai diminuir uma unidade. Por que, Sandrão? Porque um próton, ao capturar elétrons da eletrosfera, ele se transforma em um nêutron. Isso aqui é emitido, certo? Emitido. Então ele sai do átomo. Isso aqui, o nêutron, continua no átomo. Então uma carga positiva se transformou em carga 0. Então o novo átomo formado terá um número atômico em uma unidade menor. Por exemplo, vamos supor que você tenha o rubídio. Deixa eu aumentar a tela aqui, vou pegar aqui, ó. O rubídio, exemplo, tá? Exemplo. Vamos supor que o rubídio capture um elétron. Ele vai se transformar em criptônio. Então, o rubídio, ele tem massa 81 e tem 37 prótons, beleza? Então, ele vai produzir um átomo, que no caso é criptônio, de mesma massa, 81, mais um número atômico, uma unidade a menos, ok? 36. Uma observação importantíssima para você anotar aí. Observação do tio Sandrão, que é o seguinte: tanto a emissão de positron quanto a captura de elétrons, todas elas transformam. Se você observou aqui, ó, todas elas transformam. Eu vou até mudar de cor, certo? Todas elas transformam um próton em um nêutron. Olha lá no positron. Olha aqui na captura de elétrons, certo? Então, todas elas têm características semelhantes. Todas duas transformam um próton em um nêutron. Bacana? A próxima é a emissão de nêutrons. E você vai lembrar que em 1932, deixa eu botar aqui, em 1932, Chadwick descobriu os nêutrons, né? E eles foram obtidos através de choques de núcleo de berílio com partícula alfa. Como é que foi? Ele pegou o berílio, bombardeou com uma partícula alfa, você sabe que isso é chamado de transmutação nuclear. O berílio tem massa 9 e tem 4 prótons. A partícula alfa tem massa 4 e 2 prótons. E ao se chocar, ele produziu carbono de massa 12, número atômico 6, e uma partícula que não tem carga, que foi os nêutrons. E observe que aqui continua a preservação da massa.
9 mais 4, 13, 12 mais 1, 13, e o número atômico, 4 mais 2, 6, e aqui 6. E em 1939, um cidadão chamado Fritz e Otto Hesse descobriu que a fissão de núcleos instáveis por choque com nêutrons, então eles bombardeavam um choque com nêutrons, certo? Então, eles pegavam um átomo e chocava a esse cara um nêutron. Ele viu que essa fissão nuclear de núcleos instáveis, por choque desse nêutron, liberava uma certa quantidade de energia. Isso abriu caminho para a construção, por exemplo, de reatores nucleares, dos reatores nucleares e também da bomba atômica, que a gente vai falar aqui no nosso curso, certo? A bomba atômica e reatores nucleares. Bacana, certo? Então, tá aí essas 3 novas emissões para você, além das 3 que a gente já tinha estudado. Alfa, beta, radiação gama, emissão de positron, captura de elétrons e emissão de nêutrons. Ok? Fique com a gente e vamos para a nossa próxima aula. Bacana? Não sai não.